Estamos em 2021. Há 35 anos funciona em Santa Rosa a Escola Recital de Música, idealizada e ainda tocada pelo seu fundador, o professor Wilson Kunzler. É uma história linda, visceralmente vinculada à história da música de Santa Rosa. Professor Wilson, o que te motivou há 35 anos atrás? A gente volta para que ano exatamente? 85. 1985, a criar a Recital. Eu tive o privilégio de participar, junto com o Americanto, do primeiro Musicanto, né? Então, esse contato com a música, o Musicanto se tornou o palco, né, da música latino-americana, vendo esses monstros, né, da música latino-americana passar por aí, toda essa efervescência cultural que Santa Rosa teve no início do Musicanto, fez com que a gente se motivasse a investir nessa área, né? Já que eu tive toda uma relação com a música desde os 10 anos de idade, né? Já participava na época dos grupos de samba, do grupo nativista, do saudoso Vilmar Matoso, incentivado pelo Paulo Madeira, né? Então surgiu a ideia e a vontade de poder multiplicar essa questão da música, surgiu a ideia de começar a dar aula de música, né? Eu já dava aula de música também no SESC, desde 83, e a gente via que havia a possibilidade, na época, de a gente poder sobreviver da música, fazendo aquilo que a gente realmente gostava de fazer. Bem, falando de ti, Wilson, você é natural de onde? Sou natural de Alecrim. Você tem 58 anos hoje. Sim. Chegou em Santa Rosa com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Teu primeiro contato com a música? Foi com meu pai, né? Meu pai era músico, regente de coral, um incentivador, e os meus irmãos me deram de presente, aos 10 anos de idade, já tocava um pouco de violão, me deram um violão de presente. Na época era uma coisa muito rara a gente ter a possibilidade de ter um instrumento musical, né? E a partir desse contato mais direto com o violão que a gente começou a desenvolver realmente a questão musical. Eu preciso que você resgate, no decorrer da conversa, a orquestra de violão. Wilson, como é que foram os primeiros anos da Escola Recital de Música? Na verdade, quando nós iniciamos a nossa atividade, era uma novidade na região, né? E muitas pessoas até duvidavam que fosse algo sério, que fosse algo que pudesse ser desenvolvido realmente. Mas já com 2 anos de atividade, a escola tinha uma atividade normal, com bastante alunos, né? E que nos permitiu sobreviver, né, exclusivamente da escola. Teve um período que eu trabalhei só com a Escola de Música Recital. E foi um projeto de vida. Hoje a Escola de Música tem 35 anos, hoje estou mais em Santa Rosa, né? Consegui concentrar minhas atividades mais aqui e me dedicar exclusivamente à escola, né? Que é algo assim que realmente quero levar para o resto da vida. Você começou no SESI de Santa Rosa com quantos anos? Eu tinha 28 anos quando entrei no SESI, isso foi em 89, mais precisamente. Foi para o SESI para fazer música. Exato. Na época o seu Eglô, que era gerente do SESI, queria desenvolver uma atividade musical para atender essas crianças do entorno do SESI, né? E esse projeto, ele deu muito certo na época, né? A gente percebeu assim que havia um potencial a ser desenvolvido nessa área, e o SESI me contratou para desenvolver. Fui o primeiro instrutor de música do estado, na época, que foi contratado aqui em Santa Rosa. Então, dá para se dizer que esse projeto do SESI, na época, ele serviu como modelo, como laboratório, vamos supor assim, para que se criasse em todo o estado do Rio Grande do Sul um projeto de arte voltado a atendimento de crianças e adolescentes. Muito bem. O SESI Show foi um dos projetos mais lindos que a música de Santa Rosa viveu, inclusive com reconhecimento e projeção estadual. Fale a respeito do SESI Show. O SESI Show foi o resultado final do trabalho desenvolvido no SESI, né? Na época, quando nós iniciamos só com atividade musical, né? Eu me lembro que nós fomos a Porto Alegre levar o grupo para se apresentar na Fiergs, e a gerente nossa disse para a gente assim: olha, muito bonito o trabalho de vocês, musicalmente eles são muito bons, mas pense na possibilidade de eles se comunicarem mais com o público, de interagirem mais com o público. Foi aí então, através do projeto que nós fizemos na Faculdade de Educação Artística, eu sou formado em Educação Artística no Machado de Assis,
nós fizemos um projeto que as crianças pudessem ter a possibilidade de vivenciar a arte das mais diversas formas de expressão, tanto na música, como no teatro, nas artes visuais e na dança. E esse projeto de faculdade, né, foi levado ao SESI e se formou o projeto SESI Show. Então hoje, por exemplo, as crianças que participam das atividades do SESI Show mais especificamente, eles não têm apenas um tipo de atividade artística, eles têm várias formas de expressão que permitem eles chegarem ao palco e poderem se expressar de forma muito natural, né? Eles têm teatro, eles têm dança, eles têm artes visuais, né? Então eles se expressam de uma forma muito livre, muito pessoal também, né? E que formou esse projeto chamado SESI Show, que agora completou 30 anos, no ano retrasado, mas infelizmente ano passado teve que dar um recesso em função da pandemia. Muito bem. Wilson Kunstler, voltando à escola Recital de Música, em 35 anos, teve o momento mais intenso, o momento menos intenso, com relação aos matriculados, porque sempre tem sazonalidade em qualquer área da criatividade. Olha, nós mantivemos uma regularidade, né? O que nós mais estamos sofrendo é nesse momento hoje, vamos supor assim, né, em função da pandemia, que muitas pessoas acabaram optando, né, em ficar um pouco mais isolados, e também porque nós também optamos em não trabalhar com grupos maiores, né, em função da questão do protocolo todo, né, então o atendimento mais individualizado. Mas felizmente, assim, nesses 35 anos, nós não podemos nos queixar quanto a isso, né? Nós passamos por diversos, nesses 35, plano Collor, plano cruzado e todas aquelas questões onde várias empresas acabaram, inclusive, falindo, né? E a gente conseguiu sobreviver, né? Com uma certa regularidade, inclusive. 35 anos de escola Recital de Música. A gente tem uma pergunta para o Wilson e ele, naturalmente, que não tem precisão na resposta, até por questões de registros, né? Quantas pessoas, quantos jovens, quantas crianças, quantos adultos passaram pela escola Recital de Música ao longo desse período? Foram vários, né? Foram vários. E a pergunta fica mais difícil ainda de responder porque esse trabalho se multiplicou, né? Quando a gente começou a Recital, éramos eu e o Itacir Pinheiro, meu colega de Americanto, né? O Itacir Pinheiro logo depois foi para Brasília, né? E eu acabei ficando praticamente sozinho por um período atendendo. Hoje nós temos uma equipe de 8 pessoas que trabalham na Recital, né? Então, naturalmente, esses números se multiplicam, né, em função da quantidade de pessoas que hoje estão trabalhando nesse projeto que se tornou grande. Naturalmente que nós entramos na casa dos milhares. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente se orgulha muito, né, que hoje muitos dos profissionais que estão trabalhando na área da música, da arte como um todo, passaram por lá, né? Os professores, por exemplo, foram meus alunos, né? E depois, claro, naturalmente, eles foram para Santa Maria e Porto Alegre para se formarem especificamente em música, mas tiveram seu início motivados pela Recital, assim como vários músicos da cidade. A música, ela se revela como aptidão, como vocação só do período de criança, ou você tem gente lá de qualquer idade que despertou para a música? Eu tenho pessoas, por exemplo, de idade um pouco mais avançada, vamos supor assim, jovens há mais tempo, né, que têm uma facilidade muito grande para a música. Então, algo assim que a gente um dia quer poder provar melhor é que a música não tem idade para a gente trabalhar, né, o que se tem à vontade, né. A diferença hoje, por exemplo, do adulto, da criança, a criança aprende mais rápido. Não, ela foca mais na atividade que ela está desenvolvendo, né? O adulto, em função das múltiplas atividades que ele desenvolve, ele acaba não conseguindo focar e dar essa continuidade que poderia dar na questão da música. Essa é a única diferença. Eu vejo hoje, por exemplo, o adulto até em melhores condições de aprender música pela vivência que ele já teve, né, em vida com a música do que a criança, em função da experiência que ele já tem. Em 1983, o saudoso prefeito Ernie Friedrich chamou Luiz Carlos do Nascimento Borges, uma lenda da música gaúcha, e disse: eu quero um festival. E eu quero um festival diferente do que nós temos no Rio Grande do Sul. Foi então que nasceu
o Musicanto, uma proposta muito mais aberta e com uma visão sul-americana, recebendo músicas do Brasil inteiro. Wilson, você citou o Musicanto antes. O Musicanto te inspirou para criar a Escola Recital de Música? O Musicanto, para mim, foi o grande referencial, né? Eu digo que a música em Santa Rosa, a cultura em Santa Rosa teve o antes do Musicanto e após o Musicanto, né? Que em função de toda essa vivência que se teve, né? Essa exposição que se teve desses artistas, os melhores artistas da América Latina passaram pelo Musicanto, né? Lenine hoje, por exemplo, é uma lenda a nível de país, passou pelo Musicanto, né? Então a gente teve esse privilégio, já em 83, de poder conviver com todo esse povo aí da cultura. Essa né? riqueza. Essa riqueza cultural. E ainda no início do Musicanto nós tivemos o Festival do Folclore, quer dizer que então, além do festival de música em si, ainda teve a exposição das culturas do mundo inteiro, dá para se dizer assim, mas principalmente da América Latina. E foi muito gratificante tu poder ver, por exemplo, um argentino tocar um chamamé, tocar uma chacareira, tocar uma zamba, ao vivo. E poder conversar com essas pessoas, dizer, como é que você toca isso, como é que você desenvolve isso. Então é uma oportunidade ímpar que nós tivemos aqui em Santa Rosa e para mim o Musicanto foi a grande referência musical. Né? E a partir do Musicanto também nós formamos o Grupo Americanto, que também nos permitiu viajar pelo estado, inclusive pelo país. A gente participou até do Som Brasil na época com o Grupo Americanto, né? Então a minha grande faculdade, vamos supor assim, da arte, né, foi o Musicanto. Som Brasil era um programa da Rede Globo. Da Rede Globo. Qual era o dia da semana? Ele passava domingo de manhã. Muito domingo bem. de manhã, era apresentado já pelo Lima Duarte, né? Americanto, na época Globo, concentrando aí a audiência diferenciada no país. Sem dúvida. Wilson, você disse então que do primeiro ao 35º ano tem uma certa régua média. Sim. Tá? De alunos. Santa Rosa é uma cidade vocacionada à música? Você projeta a Escola Recital de Música de que forma, em termos de perspectivas? Eu não tenho dúvida que Santa Rosa, e hoje nosso atendimento é regional, né? Ele tem um diferencial quanto à questão da música. Né? A prova disso é de que as grandes bandas de baile que nós temos no estado se concentraram aqui na nossa região, ou surgiram, ou estão concentrados aqui na nossa região. Né? Então, se for analisar desde o tempo do Santino Ferreira, né? O Santino Ferreira, por exemplo, foi um dos grandes incentivadores dos atuais, né? Inclusive da parte técnica, né? O Ari Capelari, o Maninho, né? Eram pessoas com deficiência visual na época e professores de música. Né? Então, o que se fez na nossa região, por exemplo, assim, hoje está se refletindo positivamente. Né? Não tenho dúvida que Santa Rosa tem um diferencial. Eu lembro que um colega do SESI veio nos visitar, da área cultural, e ele me falou uma frase muito interessante. Olha, Wilson, eu nunca vi tantos talentos por metro quadrado como tem em Santa Rosa. Né? E realmente a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sabe que as pessoas aqui realmente valorizam a questão da arte, prova os projetos que estão acontecendo. Os pais, quando detectam essa vocação, só para deixarmos isso como mensagem para o futuro, eles já imaginam o filho, a filha, como um cantor, como um instrumentista consagrado? Ou eles levam lá para melhorar aquele ser humano? É que eu acho que houve uma evolução quanto à questão da conscientização da arte quanto ao desenvolvimento das pessoas. Né? Hoje, por exemplo, a maioria dos alunos que vêm, os pais já estão cientes de que essa vivência com a arte gera desenvolvimento, né? Tanto a questão da criatividade, do raciocínio, da disciplina, vários valores são desenvolvidos através dessa vivência da arte como um todo e tocar um instrumento mais especificamente o cantar. Né? Então, hoje a gente sabe que a maioria do pessoal que vem já está ciente que, dando essa oportunidade para os filhos, está dando uma oportunidade de desenvolvimento e que futuramente ser profissional da área é uma consequência do trabalho que está sendo desenvolvido. Mas, principalmente, a música transforma a pessoa mais sensível. Sem dúvida, porque o momento que para você tocar um instrumento musical,
você desenvolve a atenção, desenvolve a disciplina, né? E essa vivência com a música, vivência com a arte em todo, te conecta um pouco melhor com o universo, né? Porque tu consegue enxergar, se tornar mais sensível ao que está ao seu redor. Muito obrigado, Wilson Kunzler. Eu que agradeço a oportunidade. Fica a mensagem, torne o teu filho um ser humano mais sensível, um ser humano melhor, permitindo que ele pratique um instrumento musical. Esta é a história de Wilson Kunzler, sua família e da Escola Recital de Música.